Olá, essa é uma apresentação de síntese orgânica para a molécula chamada Glasdegib. Eu sou aluno do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduando, doutorado pelo programa de pós-graduação em Química, PGQU. Essa apresentação está no contexto da disciplina IQU 714, síntese orgânica, para o encerramento da disciplina. Meu nome é Mauro Roger Batista Gomes, e os docentes são Simon Garden e Thiago Lima. Então esse é o sumário da minha apresentação. Ela vai ser constituída por 6 tópicos. O primeiro é a atuação do fármaco, o segundo é a evolução estrutural até chegar na molécula em questão, a Glasdegib. Depois a gente vai fazer a apresentação da estrutura química, seguido da retrossíntese, mecanismo e considerações finais. Nesse primeiro tópico, a atuação do fármaco, eu vou abordar aqui a via de sinalização Hedgehog, a função dessa via no organismo, a relação dessa via com o câncer e como o fármaco atua na oncologia. Então, a molécula chamada Glasdegib, ela é um inibidor da via de sinalização Hedgehog. O que é a via de sinalização Hedgehog? Ela é uma via que atua na embriogenase humana, na manutenção dos tecidos e proliferação celular. Então, se você tem algum descontrole dessa proliferação celular, ali você pode ter incidência tumoral de câncer. Então, os cânceres mais relacionados com a via de sinalização Hedgehog são os cânceres de bexiga, a leucemia, o pulmão, o pâncreas, a próstata e também o estômago. Por não ser uma via específica, ela acaba abrangendo uma ampla gama de tecidos. Então aqui na imagem a gente tem duas imagens. Primeiro essa que tem denominada PET, SMO e GLI. Essa imagem aqui é uma célula, onde a gente tem a parede celular e o núcleo celular destacado. Na parede celular temos duas proteínas, uma destacada em vermelho, chamada PET, e outra em verde, SMO, SMUT. Dentro temos o GLI e o núcleo. A via de sinalização Hedgehog ela ocorre quando inibidores do Hedgehog se ligam ao PET e o GLI é ativado pelo SMUT, SMO. Ele entra dentro do núcleo da célula e ele faz as transcrições. E essa transcrição ela é bem diversificada, então ali ela pode ativar partes do cabelo, do olho, da pele, diversas partes da embriogenase humana. Esse aqui é um vídeo só para ilustrar um pouco mais a via de sinalização Hedgehog. Então aqui temos a célula. Nas células aqui tem um destaque para a proteína PET e o ligante se aderindo ao PET, o ligante Hedgehog. Quando isso acontece, o complexo ligante PET ele entra dentro da célula, depois ele é quebrado por proteases. Quando isso acontece, ele ativa o SMOT, a proteína SMO. A SMO ela se adere à parede celular e substitui a posição da primeira proteína que saiu, o SMOT. Quando ela substitui a posição do PET, ela ativa a proteína chamada GLI. Existem diversos tipos de proteína, GLI, GLI1, GLI2 e GLI3. Essa GLI, então, ela entra pelo núcleo, o núcleo do DNA, e ali ela faz as transcrições para os diversos tecidos. As relações entre essas proteínas, GLI1, GLI2, GLI3, GLI4 e assim por diante, é o que vão determinar qual o gene específico do DNA vai ser ativado. E quando você tem algum defeito dessas relações, e aí você tem crescimento anormal das células, então vem a caracterização e a ocorrência do câncer. Eu vou voltar um pouco aqui no vídeo, só para falar então, já que a gente já entendeu como a via de Hedgehog ela atua, o nosso fármaco, então ele pode atuar tanto inibindo o PET, o SMO ou o GLI, né? Só que ele é específico para inibir a liberação do GLI.
aqui que o nosso fármaco ele inibe, né? Então, quando o nosso fármaco, o inibidor da via de sinalização Hedgehog, ele está presente, ele não deixa com que esse GLI é ativado. Então, você não tem transcrição da célula, esse GLI, ele não entra para dentro da célula e não faz a transcrição. Então, o nosso fármaco está atuando assim, nessa via de sinalização Hedgehog. Esse processo agora que a gente acabou de ver, ele não acontece. Então, tudo bem, vamos falar agora um pouco sobre a evolução estrutural do fármaco. E aqui eu vou abordar desde o produto natural e as relações estruturais, relação estrutura-atividade e os grupos farmacofóricos que foram identificados com os estudos de síntese, que são mais relevantes para a inibição da via Hedgehog. Então, inicialmente, em 1994, extraiu do liro de milho uma molécula chamada ciclopamina. Essa ciclopamina, mais tarde, verificaram que ela era um agente antitumoral, era um potente agente antitumoral. Esse estudo aqui em 2000, de Berkshire, ele verificou com a ausência da ciclopamina e a presença da ciclopamina. Então, a presença da ciclopamina, ela induziu inibiu a ocorrência de cânceres em rato. Essa é a imagem que esse estudo quis mostrar para a gente. Em termos de evolução estrutural e alterações sintéticas, muitas indústrias farmacêuticas atuaram para ver a relação estrutura-atividade. A gente consegue ver aqui a Sirius, a Curious, a Novartis, a Pfizer e a Infinity. Foram grupos de pesquisas que simultaneamente, na época ali meados de 2005, por aí, conseguiram modificar estruturalmente a ciclopamina e relacionar estruturas presentes na ciclopamina com a inibição da via de sinalização Hedgehog. A única empresa farmacêutica que manteve a estrutura similar ao produto natural, ciclopamina, foi a Infinity. O restante, a Curious, a Novartis e a Pfizer, modificaram bastante a estrutura, mas estudaram relações, né? Foi um estudo bastante complexo, onde conseguiram modificar partes das porções da ciclopamina e verificaram quais alterações era mais eficaz, era mais eficiente para inibir a via de sinalização. E aí a molécula foi evoluindo tanto que chegou à descaracterização do produto natural inicialmente. Aqui eu dou um destaque para a Pfizer, porque a Pfizer foi a que mais contextualizou isso e mais alavancou esses estudos. Então, 3 grupos em destaque aqui, A, B e C, né, sendo o benzimidazol para o A, o fenil e o aminoacilwaril, né? Então, modificações desses grupos puderam chegar na molécula Glasdegib. Então, modificações que trouxeram resultados significativos para a potência do fármaco foi a substituição do grupo B por um metilpiperidina e a substituição do grupo C por um p-cianofenilureia. Então, agora a gente chegou na estrutura da Glasdegib e agora a gente vai identificar então os grupos funcionais presentes e possíveis materiais de partidas para sua síntese inicial. Então, essa é a molécula da Glasdegib. Ela é uma molécula que tem 2 centros quirais definidos. Ela foi desenvolvida pela Pfizer, por isso que naquele slide eu dei destaque para a Pfizer, em meados de 2000, 2005 e 2018, que ela foi aprovada para comercialização. Então, os principais grupos presentes na Glasdegib, a gente encontra como o benzol, o benzimidazol, a piperazina, a ureia e a benzonitrila. Então, agora de termos em retrossíntese. Vamos fazer agora um levantamento do que tem na literatura e uma apresentação da rota de síntese e as apresentações das rotas de síntese.
Então, na literatura a gente encontra basicamente 3 rotas de síntese, sendo essa primeira aqui que a gente está vendo aqui em cima, onde tem o diaminofenil. Essa molécula já parte com o centro quiral definido e o isocianato de parabenzonitrila. Essa molécula, essa rota de síntese, ela já chega nos 3 de uma maneira linear, já chega na Glasdiev de uma maneira linear, onde parte desse núcleo da piperazina, ela é acoplada com o isocianato de parabenzonitrila e depois a gente vem fechando o ciclo de benzoimidazol. Aqui já não, embaixo não. Embaixo a gente tem 2 rotas sintéticas, essa ou essa. A diferença são os materiais de partida. Aqui é uma metilpiperazina cetônica e aqui uma parametoxpiridina. Eles são acoplados por uma via de adição de Maicon com benzoimidazol para formar o núcleo benzoimidazol N-metilpiperazina. E ambas as duas rotas, ela utiliza o diimidazol metanona com o aminobenzonitrila para formar a outra parte aqui que eu dei destaque em rosa. Bom, então a primeira síntese. Essa primeira síntese, ela é da Pfizer. Eu dei bastante destaque para ela inicialmente. Vamos ver então quais são as etapas de síntese presente. Então, com NBOC, para-hidroxipiperazina, ácido metilcarboxílico, ele passa para uma etapa de proteção, aqui. Essa proteção com azida de sódio, ela vem uma reação de SN2, inverte a configuração, e aqui a gente tem a configuração absoluta do fármaco final, seguida de uma redução da azida para amina. Depois a gente tem o acoplamento do isocianato, ciano para benzociano. Ele acopla nesse conjunto da piperazina, seguido de uma hidrólise desse grupo metilo aqui, hidrolisa. Aqui agora então esse ácido ele passa por uma amidação, onde forma amida, e depois vem com a ciclização do benzoimidazol. A síntese 2. A síntese 2, ela vem com uma química de organolítio, aqui no benzoimidazol, uma adição de Maicon para a formação do benzoimidazol com esse núcleo piperazina, seguido de uma seguido da transformação do enolato para o enol, enolato para o ceto, do enol para o ceto, da formação equilíbrio cetanólico. Então vem aqui do enol para o grupo ceto. Esse grupo ceto depois sofre uma redução, o anel piperazina sofre uma redução, e a reioseletividade desejada é alcançada com uma resolução com lipase. Aqui vale destacar que 50% do material é perdido, porque é uma resolução cinética, não uma resolução cinética dinâmica. Depois então a gente tem um acoplamento da ureia com o benzociano e chega na molécula desejada. A síntese 3, a diferença da síntese 3 para a síntese 2, só vou destacar aqui na retrossíntese. É apenas o material de partida. Um é o metilpiperazina, outro é a piridina, a 4-metoxipiridina. Então, na síntese 3, o metilpiperazina, ele
reduzido aqui para a formação de uma dupla ligação. Depois a gente tem uma formação de uma imina, só que essa imina está entrando com um grupo quiral definido, uma quiralidade para trás. Isso na próxima etapa é muito importante, numa adição de Michael, porque ela já define onde o próximo grupo vai entrar. Ele tem um impedimento estérico para trás, então tem disponibilidade na face, na entrada pela frente. Então aqui a gente tem uma entrada do benzimidazol, uma adição de Michael regioseletiva. Seguido temos a redução do grupo imida, da imina formada, para formar a imina. Depois temos uma hidrólise desse grupo de proteção e a finalização com o acoplamento, né, aqui no grupo piperazina. Isso aqui nesse nitrogênio. Formação da molécula final. Então agora vamos falar um pouco sobre o mecanismo, discussão sobre o mecanismo de uma dessas sínteses, e eu escolhi foi a síntese da Pfizer, que foi aprovada para comercialização. Então, a primeira etapa, a gente tem uma proteção. A proteção ela ocorre com os pares de elétron do dimetilaminopiridina, DMAP. Ele retira esse hidrogênio. Então, cloreto de metil sulfonil, ele é atacado pelo par de elétron do oxigênio, expulsando o cloro e formando o grupo de proteção. A segunda etapa vem a azida com uma SN2, substituindo essa entrada. Então, a azida de sódio, ela substitui esse sulfato, esse metilsulfato, via uma reação de SN2, formando a azida já na regioquímica desejada. A terceira etapa, então, a gente vem por uma redução dessa azida com paládio. Os hidrogênios adsorvidos ao paládio são adsorvidos aos dois nitrogênios vicinais do N-metilpiperazina. O hidrogênio, os pares de elétron desse hidrogênio próximo à piperazina, ela captura esse hidrogênio secundário da azida, e esse, por sua vez, vem para um rearranjo para formar com a carga terminal. Ele forma a tripla ligação, e aqui a ligação, o par de elétron vem restabelecendo os pares de elétron desse nitrogênio que está com a carga positiva. E aí você tem NH2 mais liberação de N2. A próxima etapa é a formação do isocianato. Então, o isocianato ele é formado a partir de um cloreto de acila com sais de azida. Aqui é para um rearranjo chamado de rearranjo de Curtius. Tá? Então, ela acontece. A azida está com a carbonila, elimina o cloro. A carbonila passa por um intermediário tetraédrico. Ok, forma essa molécula. A ligação tripla da azida tende a formar para eliminação de N2, só que o N2 ele é eliminado com o rearranjo de Curtius ocorrendo, onde aqui essa ligação do benzeno com a carbonila, ela vai agora acontecer do benzeno com o nitrogênio, e continua a ligação carbono-oxigênio. Então, agora a próxima etapa, o isocianato acoplando para o nosso produto de interesse. Então, o nitrogênio da piperazina, ele ataca o carbono do isocianato. Uma base do meio, que é o trietilamina, ela faz a nossa protólise de interesse, o prototropismo, onde ele retira o hidrogênio do nitrogênio e passa para o oxigênio. Não, na verdade ele retira o hidrogênio desse nitrogênio primário, passa para esse outro nitrogênio, e aí sim a gente tem o deslocamento dos pares de elétron aqui para a formação
da ureia. Agora temos uma simples hidrólise. A hidrólise ela acontece com hidróxido de lítio, porque o lítio é bem oxofílico. Então o lítio ele pode fazer uma coordenação com o oxigênio da carbonila. Isso facilita o ataque da hidroxila no carbono carbonílico, formando o intermediário tetraédrico. A volta dos pares de elétron elimina o grupo metóxico. Aqui eu faço uma ressalva, deveria ter um par de elétron aqui para facilitar esse grupo metóxico. A saída desse grupo metóxico é facilitada por esse lítio, Então esse contrail estabiliza essa carga porque essa molécula é bem reativa e tenderia a voltar. A terceira etapa é a formação da amida. A formação da amida, então, tendo o ácido carboxílico terminal, o nitrogênio da amina ataca o carbono carbonílico, formando um intermediário tetraédrico. Esse intermediário tetraédrico passa por um próton-tropismo, onde o nitrogênio da amina que entrou passa para o grupo hidroxila presente no ácido carboxílico, e aqui você tem a perda de uma água. Os pares de elétron do oxigênio da carbonila tendem a voltar, e agora a gente elimina a água. Uma adição-eliminação a compostos carbonílicos. E aqui o fechamento do ciclo benzimidazol. O benzimidazol é formado inicialmente com os pares de elétron da carbonila retira hidrogênio do ácido acético, ele fica protonado, e agora sim os pares de elétron do nitrogênio para a formação do benzimidazol consegue atacar esse carbono carbonílico. Passa de novo para o intermediário tetraédrico, um próton-tropismo novamente para retirada de água. Aqui, próton-tropismo, desse nitrogênio vem para esse oxigênio do carbonílico, esse oxigênio que era da carbonila, e aí sim os pares de elétrons do nitrogênio para a formação do benzimidazol, da dupla ligação, forma aqui uma dupla ligação e a retiração tem uma perca de água nesse processo. E aí a Glass Egip está formada. Então aqui as considerações finais. Ela é uma síntese, tem duas sínteses presente. A primeira síntese era linear, onde a gente tem a utilização já de um material de partida com custo relativamente alto, porque ele já passou por purificações enantioméricas aqui. Isso diminui a eficiência econômica, a economia atômica do processo. O benzimidazol, o isocianato ele é formado e o benzimidazol depois é formado sem nenhum problema. Essas duas etapas são convergentes, porque ela converge para formação junto com essa outra molécula para a formação desse amarelo e dessa parte roxa. A única diferença aqui então são os materiais de partida, que aqui é um metilpiperazina, metilpiperina, cetona, 4-ona, e aqui é o 4-metoxipiridina. A diferença aqui é que aqui a gente tem um processo de redução muito maior do que esse outro, então aqui a gente ganha a etapa reacional, mas mesmo assim acaba sendo eficiente para a obtenção da Glass Egip. Então, professores, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. E logo mais fico aguardando o contato de vocês. Até mais. Foi um prazer.